Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Prosa de Palhaço. Meu nome é Thiago Abad, para quem não me conhece, eu sou o coordenador artístico dos Cirurgiões da Alegria. Também faço parte da Ducovox, eu sou um dos facilitadores. E hoje eu vou conversar com o Ângelo Brandini também, gente boa, artista incrível. E aí, Michel, boa noite. Michel sempre na presença. Muito bem, Michel. Não, não é, não, eu ia falar bobagem. E as prosas agora estão, a maioria das vezes estão sendo só de terça, só que nessa quinta vai ter uma também, com o Márcio Douglas, que é o Palhaço Klaus, Palhaço Mané. Vai ser a quinta-feira às 8h30 da noite. E eu estou sentindo falta, assim. Eu acho que fazendo uma vez por semana dá uma sensação esquisita. Eu estava num ritmo fazendo toda terça e quinta. Por outro lado, está sendo mais fácil de organizar as coisas. Não é fácil, parece que é só uma live, mas dá um trabalhinho. Eu vou convidar o Ângelo aqui para entrar. E eu tô aqui no Cirurgiões da Alegria, inclusive. Ô, Ângelo, Ei! deu certo? É, você tá aqui. Maravilha. Nossa, tudo bom, É, Thiago? é o que é ruim, mas é o que tem nos aproximado, pelo menos, né? Pelo menos a gente se fala, né? Tá maravilhoso. Eu vou te agradecer por você ter topado participar. Você é também um artista que eu admiro bastante. E estou tendo a grata felicidade de falar com só pessoas que eu admiro e você é uma dessas pessoas também. Obrigado, Obrigado. obrigado, Thiaguinho. Que bom, fico feliz pelo. Vamos lá, vamos falar com a galera. A gente já está no ar aqui? Já está rolando. Eu, inclusive, quero iniciar perguntando: você já era da arte? Como é que você foi parar na arte? Você já fazia desde pequeno? Como é que é essa história aí? A arte está na minha vida desde muito cedo, assim. Eu tive a sorte de nascer numa cidade pequenininha no interior de Minas Gerais que não tinha televisão, né? Então a gente tinha que inventar muita coisa. Mas não tinha televisão, mas eu tinha circo na porta da minha casa, que o circo ficava na porta da minha casa, e tinha cinema. Então, diferente né, de hoje, que as crianças têm o primeiro contato com a televisão, eu fui ter contato com a televisão aos 13 anos de idade. Então, eu passei toda a minha infância vendo circo, vendo os palhaços, vendo os trapezistas e vendo os filmes do Mazzaropi no cinema, né? Então, e eu desde muito cedo eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa parecida com isso. E E foi, eu fui, era aquele esquema de criança que passa embaixo da lona para assistir espetáculo ou não? cara, furar a lona, isso era uma das emoções mais incríveis que tem. Furar a lona é legal que existe, porque você fura a lona, você passa por baixo da lona e você sai embaixo das arquibancadas, você vê um monte de bundas assim em cima né? Aí, aí você tem que escolher uma bunda que você. Bom, vou escolher, vou sair do lado dessa bunda aqui, porque eu sei que ela não vai me entregar pro dono do circo, né? Pegava, né? Então você escolhia, geralmente eu escolhia uma bunda feminina que era mais condescendente com a gente. Tinha mais sensibilidade, Ah, entendi o lado da criança. senta aí do ladinho, aí a gente ficava ali e tal. Mas é fantástico, né? Legal, Assim, é tudo de bom. é incrível. E nessa época, você já entrou em algum lugar para fazer, sei lá, teatro, qualquer coisa assim? Na cidade já tinha isso ou não? Você foi seguindo o circo, assistiu os espetáculos? Olha, a gente fazia o seguinte, ó, a gente ficava, quando a gente ficava amigo da galera do circo, a gente tinha um negocinho que chamava uma permanente, que eles nos davam a permanente para a gente assistir todos os espetáculos. Geralmente a gente trocava pela água né, que você fornecia a água da coisa. Mas quando não rolava isso, a gente tinha o esquema de furar a lona, né?
E a gente furava a lona e enquanto o circo... E a gente, às vezes a gente ajudava a montar também, né? E depois que o circo ia embora, sobrava muitas cordas, sobrava um pedaço de lona, sobrava um monte de coisa que eles deixavam, ou coisas que, quando o circo não era muito chegado, a gente enfiava nos buracos das estacas, escondia, depois que eles iam embora, a gente ia lá e tirava. E aí estava o nosso circo. Isso que era incrível. Geralmente embaixo de uma árvore grande, uma mangueira, e a gente montava o circo e a gente reproduzia todos os números que a gente via, né? E eu já era, naquela época, eu já fazia o palhaço. Tinha um número que eu adorava fazer, que era o número do dentista, que entrava um palhaço com um negócio amarrado assim, um pano amarrado na cara, com dor de dente, e aí ele chegava, e aí vinha um outro palhaço e arrancava um dente gigante. Esse era o número. O cara tirava um dente, era um dente enorme, sabe? Então, esse foi o primeiro número que eu fiz, e foi o primeiro cachê que eu ganhei também. Foi uma nota de 50 cruzeiros com a esfinge da Princesa Isabel. Eu devia ter guardado esse. Puta, cabuloso, né? Porque É que você deve ter ficado emocionado, comprou em picolé na época, né? Ah, ou então na matinê no cinema no domingo. Mas era assim, cara. E a gente cobrava ingressos das outras crianças e eles pagavam, né, para ir lá ver a gente. Então já era um esquema profissa assim de circo. Já era empreendedor. Já era empreendedor. Já adorava isso. E quando não tinha essa coisa do circo, a gente fazia um cineminha também, que era uma lanterna dentro de uma caixa de sapato com furinho, e você punha aqueles negativos de filme na frente, né? E projetava na parede. E aí cobrava ingresso. Aí a gente cobrava dinheiro, cobrava, sei lá, caixa de fósforo, cobrava qualquer coisa que pudesse. Era uma brincadeira divertida. Assim. Na verdade, foi um grande treino, né? Não, sensacional, cara. O interior tem muito disso, né, meu? Em São Paulo se perdeu bastante esse contato, assim, mas o interior tem muito, até hoje, né? Quanto mais afastado, mais as crianças brincam livres, né? A gente tinha, né, imagina, eu andava descalço, enfim, só de calção, sem camisa. A minha vida foi assim. Esse contato com o circo, né, foi muito legal. Era muito incrível, assim. Conheci um monte de palhaço que depois, quando eu vim para depois, agora, recentemente, eu redescobri vários desses palhaços que eu via na infância, porque eu acabei, lá nos Doutores da Alegria, a gente acabou fazendo uma época, a gente fez um levantamento e umas entrevistas com os palhaços mais antigos que estava rodando. E eu acabei reencontrando alguns desses caras que iam lá na minha cidade, sabe? Então, muito legal. Puta, que legal. Cara que tinha futrica, que era maravilhoso. Era muito legal isso. E, e lá em Minas, você já começou a estudar arte ou foi nessa coisa de ir fazendo que você foi aprendendo? Não, de fazendo, de fazendo. E aí, com 13 anos, eu saí da minha cidade, vim morar em São Paulo. E aqui eu comecei a ter contato com teatro, né? Aí eu fui na escola, fui entrando nos teatros, nos grupos amadores de teatro. Chegou uma hora que eu não sabia fazer mais nada além disso, então eu fui fazer escola. Aí fui fazer escola de arte dramática da USP, para virar gente grande. Você caçou isso sozinho, Ângelo? Alguém falou, chega aí que você leva jeito? Como é que foi? Você que foi buscar ou alguém te deu uma força nessa época? Não, a gente ia atrás, né? Eu sempre fui atrás, assim, porque não tinha muita. Primeiro que não tinha entrada, não conhecia as pessoas, então eu fui indo. Eu estava numa escola estadual, na Lapa, Ciridião Buarque, que era uma escola bem legal, e lá tinha esse movimento de teatro, né, que era bacana. Então eu comecei ali com a galera e fui, e a partir daí fui fazendo, fui indo até não saber fazer mais nada na vida. Além E qual foi o primeiro espetáculo que você fez assim, você lembra? Cara, não lembro, mano. Eu não lembro o primeiro espetáculo, mas eu lembro o primeiro texto de teatro que eu li na minha vida, que era o Calabar, que eu não entendi patavina nenhuma daquele texto, mas era tão lindo, porque tinha as canções do Chico, né? As letras das músicas do Chico Buarque e tal.
E foi o meu primeiro texto, né? Mas sempre com a coisa do palhaço na cabeça, sabe? Com a coisa da comédia. Mas o circo já tava bastante decadente nessa época. Então, eu não tinha mais como ir atrás dos circos. Em São Paulo já tinha muito pouco. Aparecia, às vezes, aqueles circos grandes, né? Os circos internacionais e tal. Mas o cirquinho mesmo já estava muito decadente. Então, eu não consegui, nesse primeiro momento, ter contato com o palhaço, que era o que eu gostava mesmo. Essa coisa sempre teve comigo, a coisa do improviso, né, de soltar a piada na hora certa. Fazia muito isso na sala de aula, adorava a risada das pessoas. Só mais tarde, só depois que eu estudei teatro na Escola de Arte Dramática, que eu pude retomar essa coisa com o palhaço, porque aí já estava começando em São Paulo um movimento grande da galera começar a estudar essa coisa do palhaço, né? Né? Porque a gente não era de circo, então o pessoal do teatro começou a migrar para essa coisa do palhaço, e a partir daí a gente começou a ter os mestres, né? Os professores, e a gente começou a trabalhar em cima disso. E foi aí que expandiu essa coisa do palhaço, né? Tanto que, assim, se você prestar atenção, a galera da minha geração, eu acho que é a galera mais velha, que são os palhaços mais velhos, sem contar os do circo, né? Que os do circo são mais velhos. Mas dessa galera de teatro, eu acho que o povo da minha geração é o povo mais antigo que tem fazendo palhaço aqui no Brasil. Eu tenho feito diversas prosas aí, né? Com você, a 29ª. E é engraçado que as histórias, elas meio que se encontram. E é legal isso porque não é um período que tinha internet, todo mundo te manda um e-mail, você vai lá me ver, ou... É uma era analógica, né? Que, sei lá, ou você andava com esse grupo ou você não via ninguém, né? Não, completamente analógico. O nosso não tinha celular, não tinha nada, né, cara? Era tudo era tudo muito presencial, né? Então a gente convivia muito, né? Essa coisa da convivência é fundamental. A gente vivia muito. Se tinha uma reunião, não dava para, vamos fazer aqui pelo Zoom. Tinha esse papo, você tinha que pegar o busão e ir lá encontrar a galera, né? Coisa forte mesmo, assim. Era uma energia muito incrível que rolava. E rola ainda, né? Mas assim, como aquilo era tudo um começo, parece que era mais legal, tal. Mas não era. Isso é só um saudosismo assim que a gente curte, né? Mas era muito legal. Foi muito bacana. Esse foi um tempo muito legal de descoberta, né? Essa coisa de descobrir o palhaço, as técnicas, né? Porque a gente fazia tudo né? Na orelhada. Mas quando você começa a estudar, a sacar, né? Por que é que você olha aqui? Isso é fantástico, cara. Você abre um universo gigante, assim, abre uma cortina muito legal, e a tua visão amplia. Eu acho... Nossa, palhaço todo mundo que faz artes cênicas devia estudar palhaço, independente de se o cara quer ser palhaço ou não. Eu acho que é fundamental, né? Até para você quando você, enquanto palhaço, não sei se você concorda, Ângelo, quando você descobre o que é a triangulação e sua vida muda, é muito louco, né? Básica, é matemática, pá, não funciona mesmo, é assim, é isso. Pô, é fantástico, é muito bom. Puta, é cabuloso. Você começou a estudar palhaço com quem? Quem que foi a primeira pessoa que você estudou aí? Olha, a primeira pessoa que eu estudei chamava-se Beth Lopes, mas não é a Beth Lopes que todos nós conhecemos, que está aqui até hoje. A Beth Lopes era uma outra pessoa, uma mulher bem maluca, bem doida, que morava na África. Você vê, ela é tão louca que ela fazia parte de um harém de um cara na África, de um rei na África antes de vir para cá. E aí ela trouxe, velho, um negócio que era a máscara neutra,
né? A gente nunca tinha visto aquilo na vida. Então ela trouxe primeiro, e aí a gente começou. E aí, essa é uma coisa incrível, porque a máscara neutra ela te força a se expressar fisicamente, porque é uma máscara, né, sem boca, ela só tem os olhos, e você precisa se expressar corporalmente para transmitir alguma coisa. Isso é maravilhoso. E aí, daí, da máscara neutra, a gente passava para as máscaras da Comédia dell'arte, né? Por todas elas, e aí até você chegar na sua máscara, né? A máscara que você escolhia, e finalmente a máscara do palhaço. Então, o meu primeiro contato, a minha primeira mestre foi essa pessoa, Betty Lopes. Eu não sei o que aconteceu com ela, não sei se ela voltou para o Arena África, enfim, mas eu não ouvi mais falar dela. E na sequência, eu conheci a Quito, né? A Quito foi a grande formadora da galera aqui, porque ela veio lá do Goulier, e com todas as técnicas, isso estou falando de 84, 85 mais ou menos, e ela foi a primeira pessoa realmente que a gente começou a trabalhar a máscara do palhaço mesmo, né? Então a minha primeira mestre de palhaço, puramente palhaço, foi a Quito. Eu conversei com a Thaís Ferrara aqui e ela falou que a Quito foi tipo uma doula, né? Ela trouxe ao mundo uma cacetada de gente incrível, né? Ela trouxe, a gente se batizava a partir, né? Tinha todo um ritual de batismo do palhaço, né? Foi incrível, ela realmente aqui prestou um grande serviço para a palhaçaria no Brasil. Ela é uma pessoa fundamental para tudo isso que está rolando agora, né? E na sua vida de palhaço foi acontecendo como, assim, tipo, você fez com a Quito, aí você foi fazer um espetáculo, foi pro Doutores, como que foi essa conversa, assim? Como que foi a história mesmo? Então, aí eu fiquei muitos anos trabalhando com a Quito até a gente deixar de ser aluno, e então a gente montava peças, né? A gente fazia muita coisa eventual também, pequenos trabalhos e tal. E eu nunca cheguei a estrear uma peça com a Quito, porque eu comecei uma ou duas, mas eu tive que sair por vários motivos. Mas eu participei de um processo que depois estreou, que foi maravilhoso, que era o Quadrimates. Eu não sei se vocês lembram disso. Já falaram aqui várias vezes desse espetáculo. Eu lembro que tinha a Thaís, o Valmir Santana, era uma galera, a Beth Dorgan, né? Então, éramos todos alunos da Quito. Então, eu participei desse processo, eu não cheguei a estrear, porque eu tive que... a vida me levou para um outro caminho, mas foi um processo maravilhoso. O primeiro processo de espetáculo que eu participei como palhaço mesmo foi do Quadrimax, apesar de não ter estreado, de não ter ido até o final da peça. Mas foi um super processo incrível, assim, e o espetáculo foi lindo, né? Era lindo aquela peça, né? Quem viu não esquece nunca. E a partir daí, logo na sequência, eu entrei nos Doutores, e aí, a partir dos Doutores, a gente começou a trazer mestres, né? Para os mestres, a gente começou a trazer gente de fora. Então, veio o André Vilsassé, o Léris Baione, uma galera que a gente trouxe. E a gente foi se aprimorando também, até que chegou um momento que mas eu sempre fui muito ligado ao teatro também, né? Eu estudei 4 anos na Escola de Arte Dramática e aquilo estava muito dentro de mim. Até que chegou um momento que eu falei, eu preciso juntar essas coisas, né? Preciso juntar isso. Não dá para ficar nessa coisa do palhaço, diferente do ator, do teatro e tal. Então, eu comecei a fazer juntar Shakespeare com palhaço. Foi a partir daí que a gente criou a Vagalume Tum Tum. E eu e a Cristiane Galvão, que é a minha companheira desde muito tempo, dentro da Vagalume. Né? Então, Legal. Mas o palhaço é isso, né, cara? Eu acho que a gente vai se transformando. O importante é você não... mesmo que você faça coisas que aparentemente não tem nada a ver com palhaço, quem é palhaço, o palhaço está junto. Então, assim,
Você pode fazer uma tragédia, você pode fazer o que você quiser, mas o palhaço vai junto com você. E quem tem o palhaço dentro dele faz qualquer coisa, cara. Aí você toca qualquer instrumento, você faz qualquer espetáculo, você faz um drama, você faz a galera chorar, enfim. Eu acho que a riqueza do palhaço, ela assim, é muito difícil da gente chegar no limite dela, porque ela não tem fim, né? É uma coisa que é desdobramento, você vai dobrando e vai virando outras coisas e vai indo, vai indo. Essa é a riqueza dessa figura, né? É fantástico. Você pode fazer qualquer coisa usando o olhar do palhaço. É muito legal, muito incrível. Aliás, você vai ficando mais velho, vai ficando melhor, né? Então é uma profissão às avessas. É verdade. Quanto mais velho você fica, melhor você começa a entender, você começa a não ter mais medo, né? Você começa a ter uma confiança absurda, porque palhaço tem uma autoconfiança absurda, né? Fala que ele não sabe fazer alguma coisa, ele faz tudo, né? Então, mesmo que ele nunca tenha pego no instrumento, o cara pega aquele negócio, aprende a tocar. Eu acho que a galera fala muito em empreendedorismo, né? Mas assim, eu acho esse termo meio estranho, mas de qualquer forma, eu acho que não existe figura mais empreendedora do que o palhaço. Até porque o palhaço, se nada mais, se não tiver mais nada na frente dele, ele vai lá, pega a sua maletinha e faz um show ele sozinho, né? Então isso é impagável, é uma experiência. O hospital já mostra isso, né? Se tiver uma pessoa de público, já rola. Como rola, né? Aliás, eu aprendi, eu só fui entender realmente o valor da arte dentro do hospital, né? Assim, ali eu percebi realmente que a arte é necessária e que ela é imprescindível na vida da gente. Claro, a gente tinha isso no discurso, né? Sempre, mas no hospital você entende isso, a coisa acontece, né? As transformações acontecem na sua frente. E o que a gente quer, né? Com a nossa arte é tocar as pessoas e causar algum tipo de transformação nelas e em você também, né? Enfim, cada encontro é uma transformação. Então, e no hospital isso é muito óbvio, né? É muito claro. Foi só lá no hospital que eu realmente entendi aquele discurso que a gente tinha, né? Mas que não tinha a concretude da coisa, né? O hospital é maravilhoso. Você ficar um ano num hospital, você vê as relações se transformando, é maravilhoso isso, né? Aí você vê o poder da arte mesmo, né? Muito louco. Claro, e a necessidade né, que o ser humano tem da arte. O hospital é um laboratório para você ver e falar, cara, isso aqui realmente é potente, né? Você entende a potência da arte. É muito legal. O Marcos Marinho, ele falou que assistiu o Quadrimax. É Quadrimax ou Maxi? Não, Quadrimax. Em 93, e ele nunca esqueceu. Ele falou que tem um cartaz que fica na porta do armário ainda. Isso é relíquia, Marco. Guarda aí, não desfaz, não. O cartaz é a Beth Dorgan com um guarda-chuva e a chuva caindo na cabeça dela, né? É maravilhoso aquele cartaz do Orlando. Sensacional. Também é de uma época que como é que você fazia um cartaz, né? Essas coisas são muito ricas, assim, de experiência. Hoje em dia você dá 2 cliques, traz, um cara na Lituânia te manda um cartaz. Não tinha internet, né? Então cartaz era o nosso... você precisava ter cartaz para divulgar a sua peça. E aí, quando a produção tinha grana, tinha uns caras que eram profissionais de colar cartazes. Então, você jogava os cartazes na mão do cara. Tinha um cara que chamava Laerte, que ele era o cara do cartaz em São Paulo. Ele saía pela cidade colando cartaz. Quando não, a gente mesmo fazia isso. Então, todo mundo pegava lá seu cartazinho na mão e saía, ficava o dia inteiro colando cartazes pela cidade. Cara, assim, a gente fala assim com uma certa nostalgia desse tempo, mas era difícil pra caramba, cara. Era muito mais difícil do que hoje, era muito mais complicada a vida.
nesse sentido. Mas eu acho que foi isso também que toda a dificuldade prepara a gente para uma série de coisas, né, cara? E a sua geração, assim, é uma geração de profissionais incríveis, né, meu? Que aprenderam, eu acho que apanhando, vivendo, fazendo e veio com uma outra bagagem. É, porque aí quando vem as facilidades, você fala, opa, agora, né? Agora eu vou nadar de braçada, né? Porque quando vem a tecnologia, né, que ajuda bastante, que assim acaba com esse trabalho braçal que a gente tinha, aí, pô, aí você tá descolado, né? A vida muda. Bom, aí você ficou um bom tempo nos doutores, né? Ou tá ainda, não sei, mas. Tenho uma relação com doutores, eu não vou mais aos hospitais, mas até hoje eu trabalho nos doutores ainda, eu faço parte. Eu tenho uma relação diferente, porque por conta das outras coisas que eu preciso fazer também, né? Mas eu sou doutor da alegria até a unha, né? Então fico nessa coisa. Eu me afasto um pouco, volto, tal, mas eu não consigo não ser parte daquilo. Esse trabalho foi muito importante na minha formação, sabe, em tudo assim. Então, para mim, eu sou muito grato a ter tido a oportunidade de fazer esse trabalho. Então, tudo que eu posso fazer pelos doutores, eu sempre faço com muito carinho e estou sempre na torcida para esse tipo de trabalho continuar cada vez mais fomentado, né? Você entrou. Como é que foi a entrada? Você fez seleção ou você foi naquele esquema de convite que tinha no começo? Ou não? Não, Já tinha uma seleção já organizada? a Thaís estava lá antes de mim. E eu lembro que na época a gente estava trabalhando com a Quito, a gente estava montando alguma coisa, que eu não me lembro o que era. E a Thaís tomava café da manhã comigo todo dia, porque ela me dava carona. Então, ela passava em casa e me levava e a gente ia para o ensaio. E ela falava, cara, puta, doutores, alegria, eu tô lá com ela, tá legal. Eu achava a ideia um pouco estranha, na verdade. Para mim, aquilo era muito esquisito, porque eu nunca tinha entrado no hospital na minha vida. Nem para nascer, né? Eu nasci de parteira em casa. Então, Nem para nascer é ótimo. casa, cara, lá com a parteira, com a vozinha lá. Então, eu nunca tinha entrado no hospital. Então, quando falava para mim de fazer um trabalho dentro do hospital, eu estranhava mesmo. Era uma coisa muito louca, assim. Era muito. Uma coisa que não entrava na minha cabeça. A gente é meio limitado, né? Às vezes. Até que ela insistiu tanto, e aí abriu uma seleção. Eu falei, tá bom. Aí eu fui um dia assistir o trabalho. Eu fui acompanhar uma dupla no hospital. Naquela época, o palhaço tinha, os doutores tinham, acho que 6 artistas, eu fui o 7º. Então eu fui assistir, eu acompanhei a Thaís e o Aleroy um dia no Nossa Senhora de Lourdes, morrendo de medo, porque, como eu disse, eu nunca tinha entrado no hospital. Mas, cara, na hora que a gente entrou no primeiro quarto, eu já comecei aí eu comecei a entender o trabalho, porque eu falei, cara, olha isso, meu. Porque os caras entraram e eu perdi o medo. Para mim, eu podia estar em qualquer lugar, aquele lugar para mim deixou de ser um hospital. Eu vi que a criança também estava completamente envolvida com eles, os pais. Aí eu entendi o que era o trabalho, né? Porque realmente era tudo muito novo naquela época, né? Estou falando de 94. Então era muito novo ainda. Inclusive, os doutores começou em 91, tinham 3 anos só de atividade. Mas aí eu comecei a entender, falei, olha só, cara, que trabalho, que coisa maluca, meu. Isso é potente. Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí fiz lá meu teste com o Wellington, acabei entrando e não saí mais, né? Não larguei mais o osso. Legal. E a Vagalon Tum Tum nasceu dentro dos doutores, nesse período, certo? Não dentro, né? Nasceu nesse período, é isso? Eu já tinha esse projeto, antes dos doutores, eu já tinha esse projeto do Shakespeare, de fazer Shakespeare para criança. A princípio eu usava a linguagem da comédia dell'arte, que aliás, eu tenho que render homenagem aqui a uma outra mestra que eu tinha, que é minha amiga, e era minha amiga na época, a gente é da mesma idade, inclusive, que foi a Tiche Viana,
que eu cheguei para ela um dia e falei, Tiche, eu quero muito fazer Shakespeare para criança. Ela falou, olha que legal, tá, 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 tá. Passou uma semana, ela me chega com o Canovati do Otelo. E aí eu peguei aquilo e falei, caramba, aí era só um Canovati mesmo. Aí eu peguei aquilo, sentei, escrevi os diálogos, ficou muito legal e a gente fez uma primeira tentativa de montagem do Otelo, né, para crianças, usando a linguagem da Commedia dell'arte, transpondo os personagens para as máscaras da Commedia dell'arte. Então, tinha a Thaís Ferrara no elenco, eu, a Beth Dorgan, você vê que era uma galera... Né? A equipe, né? A equipe pesada. A equipe da pesada, assim. A gente montou, fizemos lá umas 3 ou 4 apresentações, mas aí isso era começo dos anos 90, a gente achou que estava muito longe ainda da gente poder fazer aquilo, porque ainda tinha uma reverência a Shakespeare muito grande, né? E a gente fazia lá com a Commedia dell'arte as coisas. Então, aí demos um tempo e eu só fui retomar isso mais ou menos uns 10 anos depois que eu fui retomar essa brincadeira por conta da Cris, que um dia achou esse texto lá nos meus guardados, datilografado ainda, um negócio assim, sabe? E aí pegamos aquilo, a gente fez uma leitura, chamei a galera lá, era o Valpires, o Anderson, a Cris e a Luciana Viacava. A gente leu e a hora que eles estavam lendo o texto, eu falei, cara, isso aqui ainda pega, isso aqui ainda é legal, né? E rola. E aí a gente montou e foi um sucesso, o Otelito. E aí eu falei, agora eu vou tocar esse projeto, vou retomar isso. E aí na sequência já comecei a fazer outra peça, na sequência escrevi uma adaptação do Rei Lear, depois uma adaptação do Hamlet, e aí foi. Aí veio Macbeth, veio Henrique V, e agora a gente está com o Ricardo III para estrear, enfim, das peças que a gente faz até hoje, né? A gente tem esse repertório guardado e a gente está sempre fazendo essas peças todas. Elas nunca saíram de cartaz. Não, vocês rodou o Brasil inteiro? Chegou? Acho que sim, né? Brasil inteiro, saímos do Brasil também, né? A gente viajou muito, né? Fizemos o Brasil inteiro, cara. A gente foi para o Acre, a gente foi para os lugares incríveis, assim. Aliás, o Palhaço me levou para lugares incríveis, cara. Com os doutores também, porque assim, quando eu saquei que era aquele trabalho dos doutores e comecei a trabalhar no hospital, eu senti aquilo tão forte que eu falei, cara, isso aqui não pode ficar restrito ao hospital. A gente tem que, de alguma forma, levar isso para fora. Então, eu comecei a fomentar isso dentro dos Doutores da Alegria, que a gente tinha que levar essas coisas para fora. Então, começamos a criar um monte de coisa. Criamos o Midnight Clowns, né, que foi uma ideia que o Wellington trouxe, e a gente montou aquilo, eu abracei aquilo, e eu acabei dirigindo e fazendo números também para aquilo, né? O Midnight Clowns era incrível. A gente chamava do lado profano dos Doutores da Alegria, que era um espetáculo à meia-noite. E eu me lembro do primeiro que a gente fez no Teatro da Aliança Francesa, no Butantã, olha só. Começamos à meia-noite, era 3 horas da manhã, a gente estava lá fazendo e o público não ia embora, cara, era uma loucura aquilo, né? E a gente... O Midnight foi um sucesso incrível, né? E ao mesmo tempo começamos uma outra coisa também de levar para fora palestras, outra coisa. Eu sei que eu fui parar em plataforma de petróleo, eu fui parar no meio da selva amazônica, sabe, fazendo como palhaço, né? Então acho que o palhaço, além dele abrir essas portas, né, na cabeça da gente, além de ampliar os horizontes, ele ampliou os horizontes também fisicamente, né? Porque você começa a querer ganhar o mundo, né? E o palhaço te permite isso, é muito legal. O Federal falou que estava lá, o Paulo Federal. O Federal sempre por lá.
O federal é onipresente, ele tá em todo lugar, cara. Eu já falei, todo teatro que eu vou, eu acho ele. Lugar que tem palhaço, o federal tá junto. Eu acho que deve ter uns 3 ou 4 federal por aí, a gente não sabe. E, ô Ângelo, quem que você considera seu mestre, assim, ou mestres, né, sei lá. Porque mestre nem sempre é aquele puta palhaço, às vezes é quem você trabalha junto, né, às vezes, enfim. As pessoas te admiram, sempre alguém te ensina de alguma forma. Cara, assim, eu aprendo muito com todo mundo que eu trabalho, com todo mundo mesmo, assim, aprendo muita coisa. Aprendi muita coisa, já falei, né? Falei da Tiche, da Comédia dell'Arte, a Quito, né? Os mestres, os grandes palhaços que a gente trouxe para cá, né? Mas assim, eu fui e sou ainda parceiro bastante do Wellington Nogueira nas palestras que a gente faz. Aprendi muito com ele também. Então acho assim, as crianças nos hospitais, sabe, a relação que a gente tem com as crianças. Então esses são os mestres, né? Assim, quando você admira o teu parceiro, né? Uma pessoa, às vezes um garoto jovem que vem para o elenco e ali eu começo a ver o cara fazer, eu aprendo pra caramba com eles também. Então acho que essa coisa do mestre, ela é pulverizada nesse sentido, pelo menos para mim, sabe, de que sempre tem coisas para você aprender com o outro. Isso é muito legal, né? E o palhaço ele precisa dessa humildade para levar o trabalho dele, né? Eu não conheço nenhum palhaço arrogante assim. Pelo menos nesse sentido né, de poder trocar experiências e tudo mais. Então, os melhores palhaços, você pode ver que eles são sempre bastante acessíveis e estão sempre aprendendo, porque é isso mesmo, a gente aprende mesmo. Porque o que é o palhaço? Né? A gente trata das relações, né? Das relações humanas, das relações ali. Então, isso tem que ser uma troca. Né? Não pode ser, você não está dando, você está recebendo também. Então, eu gosto de levar isso para os meus espetáculos, para a minha relação com o elenco. Eu sempre curto bastante isso e sempre admiro demais as pessoas que trabalham comigo, muito. Esse lance de mestre aí, eu costumo falar, se você tem filho, quando ele é pequeno, se você prestar atenção, é um absurdo, assim, é um ensinamento que ninguém vai conseguir te dar, cara. Não, filho, animal, sabe? Bicho, né? Eu fico aqui agora no mato, né? Com esse negócio da pandemia, eu fico no mato aqui. Então, cara, todo dia, cara, eu fico olhando os bichos, sabe? Uns passarinhos malucos que vem comer e que levanta a cabeça. Passarinho triangula, que é uma coisa mais linda que tem. Cara, né? Porque eles estão sempre ligados, tá, aquela coisa, tá, e é no ritmo, tá, né? As crianças também fazem isso muito bem, os cachorros fazem isso. Então, nossos mestres estão na natureza também, né? É muito, muito incrível isso. Se olhar uma galinha, é um exercício impressionante. Galinha é maravilhoso, né, meu? Porque galinha, ela é capada, né, cara? E ela tem essa coisa também do olhar. E é um bicho burro pra caramba, né? Mas, ao mesmo tempo, é um burro ingênuo, assim, né? De uma ingenuidade muito legal. E a ver com a gente, né, cara? E ela é mal paramentada, ela tem asa e não consegue fazer nada com aquele troço, né, cara? Ela é injustiçada. Ela não consegue fugir do carro, ela corre na frente do carro, a galinha não sai da frente da roda. Fala, gente, é muito doido. Mas é isso, né? Você se diverte com essas coisas. Eu acho fantástico. Agora mesmo estou vendo um gato aqui do meu lado que é um palhacinho também, maravilhoso. A Débora acabou de comentar, Débora Miranda acabou de comentar que o gato também é isso, o gato também tem essa. Não, os animais sim, todos têm. Então a gente tem muito que aprender, né? Estou sempre aprendendo com a galera. E você teve algum espetáculo que te marcou muito, assim, tanto no processo, assim, eu sei que todos têm sua história, né, mas teve um que marcou, assim, ou que foi uma virada de chave e, sei lá. Dos que eu fiz, você está falando? Uhum. Espetáculo que a gente faz? Não, assim, eu sempre acho o último mais incrível. Assim, o último trabalho eu sempre acho o mais legal de todos. Mas eu tenho claro, eu tenho alguns que eu gosto, por razões distintas.
né? Por exemplo, tem o Bruxas da Escócia, que é uma adaptação do Macbeth, que a gente estreou em 2014. Eu acho assim, um espetáculo que eu estou sempre querendo voltar com ele, porque ele é um espetáculo que dialoga muito com esse momento que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que ele tem uma coisa muito legal ali. Eu gosto muito do Príncipe da Dinamarca, que é a nossa versão do Hamlet também, né? Agora a gente fez o último, né, um dos últimos que a gente estreou é o Henriques, que é uma adaptação do Henrique V, também que ficou maravilhosa, super legal. O Val Pires, que faz o Falstaff, ele arrasa de um jeito, cara. E aí você vê, eu quis explorar muito isso nele, ver o palhaço fazendo trágico, sabe? Faz com verdade, é maravilhoso. A galera chora, né? Com as cenas do Falstaff. Então, enfim, eu gosto muito de todos eles, mas eu tenho essa quedinha um pouquinho mais assim para o Bruxas da Escócia e para o Hamlet, que é o Príncipe da Dinamarca, e para o espetáculo novo que está em suspensão, que a gente ia estrear 15 dias antes de começar a quarentena, né? A quarentena começou 15 de março, a gente tinha uma estreia marcada para o dia 30 de março no SESI da Paulista, com essa adaptação do Ricardo Terceiro, que é fantástica também. Assim, eu acho que vai ser muito legal, espero que o ano que vem a gente consiga realmente estrear essa peça, que é um musical com música do André Abujanra, e letras minhas, e a música do Abujanra, e com um elenco maravilhoso, um elenco gigante assim de palhaços, e tá muito legal a peça. Pena que a gente não pôde estrear, mas a gente vai estrear ainda. Eu estou com muita esperança em 2021 a gente voltar para os palcos. A pandemia deu uma esculhambada geral, né? Para artistas, então, pegou no fígado com força. A imagem que eu tenho desse negócio, que a gente estava voando, aí de repente tinha um muro, a gente não viu, a gente deu uma pancada no muro e caímos todos, sabe? Essa é a imagem para mim que vem da pandemia, porque, pô, ninguém esperava. Cara, eu tenho mais de 30 anos de carreira, eu tenho 35 anos. Eu nunca pensei numa situação dessa. Nunca passou pela minha cabeça que a gente pudesse viver um momento como a gente está vivendo hoje. É bem, bem maluco. Mas, por outro lado, a gente aprende coisas também por aí, né? Tem várias. Eu acho que essa coisa da limitação que a gente está tendo de movimento, que nos obriga a ficar mais parados, eu acho que a gente começa a entender também o valor das coisas, sabe? Você começa a sacar qual é o valor realmente que as coisas têm, né? E que, às vezes, a gente perde muito tempo valorizando coisas que não fazem o menor sentido, né? Então, tem esse lado bom. É verdade. Cara, eu quero acabar logo. Eu quero que isso acabe logo. Tá muito difícil ficar sem fazer nada. Tá muito complicado. Foi um tempo para ficar com a família, assim, bom até, né? E de aprender coisas novas. Lá em casa a gente aprendeu a fazer pão, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre queria. Só que é foda, você comer pão durante 3 meses é uma coisa, nós já estamos no sexto, sétimo, sei lá que mês. Piada, caramba. Você fazer pão, né, meu? Aqui a gente tem a Cris aqui arrasa no pão. E os pães estão maravilhosos, mas tem uma hora que você fala, caramba, pô, tá o pão. E a gente vai ganhar pouquinhos também, né? Tudo bem. Pô, Ângelo, quem que você é grato na vida, assim? Pô, Pode ser na cara, vida artística, pode ser... nossa, cara, eu sou grato a muita gente, porque assim, eu tinha tudo para dar errado na vida, né? Assim, eu só me salvei mesmo por conta das pessoas que eu encontrei na minha vida, né? Assim, eu sou grato, por exemplo, à minha mãe que não colocou nenhuma barreira para eu sair de casa aos 13 anos e ir embora para São Paulo, sabe? É, é, isso para mim foi maravilhoso. Sou grato às pessoas que me acolheram em São Paulo quando eu cheguei. Sou grato aos amigos que eu tive, né? Aos meus filhos, enfim, a todo mundo que me considerou como gente. Assim.
são muitas pessoas, né? Porque o que a gente faz, a gente depende muito das pessoas, né? A gente não faz sozinho o nosso trabalho. Nem construímos ele sozinho e não podemos existir se não tiver o outro. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser grato ao nosso público, sabe? Eu como palhaço que se mete a escrever, como dramaturgo, como eu disse, palhaço faz tudo, e eu escrevo também. Então, assim, eu sempre penso no meu público quando eu estou escrevendo, eu sempre me coloco no lugar do público, né? Porque eu acho que a arte ela precisa ser, eu não sou o tipo de artista que se contenta em purgar uma ideia que você tem dentro de você e que não importa se o outro vai entender ou não. Eu quero fazer junto, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou fazendo, eu quero que a gente ria junto, que a gente chore junto. Então, essa coisa de você, essa empatia de você se colocar no lugar do outro, né, no lugar de quem vai assistir alguma coisa que você está fazendo, eu acho que é fundamental para as coisas darem certo, né? E aí você tem que entender um pouco de gente, você tem que entender um pouco dos desejos das pessoas, né? Você tem que entender o momento que você está vivendo, né? Isso para mim é muito fundamental, até porque para mim não é tão fácil não essa coisa de escrever, sabe? Eu fico muitos anos com o negócio na cabeça até ele sair fora. Isso era uma pergunta que eu ia te falar. Porque escrever é um exercício bem, bem treta, assim, né? Para você, veio no pacote ou não? É um processo assim que acontece de vez em quando? Escrever porque eu queria fazer essas coisas que a gente faz hoje e não tinha ninguém que fazia. Então, bom, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer. Então, eu comecei a fazer isso. Mas, assim, uma coisa fica muitos anos na minha cabeça até se concretizar, sabe? Demora muito. É muito sofrido. Não é tipo entra porco, sai linguiça, sabe? Assim, assim, pô, tá. Não é essa facilidade toda. A coisa a gente, né? Ela fica como uma receita, né? Aquilo fica gestando na tua cabeça anos. Eu fico anos com o negócio na cabeça até ir para o papel e depois se concretizar Essa é a parte mais fácil. Você escrever e fazer é a parte mais fácil que tem. Agora, o que vem antes, cara, é muito dolorido. Até porque tem um pedaço que é muito sozinho, né? Essa coisa da escrita tem uma parte que é muito solitário, né? Porque tem um momento que você não sabe falar para o outro o que tem na tua cabeça. Quando você fala, parece uma bobagem, porque as palavras não dão conta realmente do pensamento, né? Então você fala, aí você olha a reação do outro e fala, ixi, né? Parece que é uma besteira. E você fala, caramba, eu estou pensando nisso há tantos anos, mano. Mas é porque realmente o verbo, às vezes, ele não dá conta, né? De tudo que envolve você criar um espetáculo do zero, né? Mas é fantástico. E a coisa que eu mais amo na vida, depois que eu estreio, é assistir a plateia, assim, sabe? Eu assisto muito mais a plateia do que o público. Eu fico vendo ali, eu gosto de ver as reações, eu sento no meio do público, eu fico ali. Às vezes termina a peça, se não fizeram muita merda, eu nem percebo. E aí, o que você achou? Putz, cara, eu tava lá assistindo o público, sabe? Eu nem não tava muito vendo, interessado na peça, eu tava mais vendo as reações da plateia ali e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que o palhaço traz também, né? Essa coisa de que tudo tá junto, é todo mundo junto, é público, é a gente, é todo mundo junto. Tem que ser legal para todo mundo, tem que ser uma grande orgia, né? Eu acho legal também esse esquema da Vagabond Tum Tum, de ser também uma produção constante, né? Tem algumas companhias, nada contra ninguém, mas é só a nível, só comparando mesmo. Tem produções, tem companhias de teatro que ficam uma vida inteira com o mesmo espetáculo, ou dois, assim, e Vagabond Tum Tum não é tão velha, né?
pelo que você diz aí, tem o quê? Quantos anos tem? Vai fazer 20 anos no ano que vem. E tem uma cacetada de espetáculo, né? Olha, a gente tem 7 no repertório, 7 espetáculos no repertório, e fora do repertório tem pelo menos mais uns 3 que foram os começos, né? Os espetáculos do começo, que a gente não faz mais. Mas toda essa parte do Shakespeare, a gente continua fazendo eles todos, e temos 7 no repertório, 7 peças no repertório. É peça pra caramba, né? Porra. Ainda mais com um texto cabuloso, né? Esse cabuloso, né? A gente e ainda tem esse desafio, que eu gosto das tragédias e dos dramas, né? Eu vou nas tragédias, vou nos dramas. As comédias não me chamam muito, assim. Eu curto mesmo é fazer as tragédias, eu acho. E é muito difícil, né? Porque você tem que manter a essência, não posso... Porque não é paródia, né? Não é porque é palhaço fazendo Shakespeare que é paródia. A gente não trabalha com paródia, a gente tenta manter a essência do original e recontar a história de um outro jeito, né? É bem complicado, é bem difícil, É uma mas... releitura, né? É como se fosse uma releitura, né? Eu costumo dizer que eu faço hoje o que o Shakespeare fazia, porque ele também não inventou nenhuma dessas histórias, entendeu? Ele recriou todas as histórias que ele conta. Então é uma vingança. Sensacional. Ô, Ângelo, falta 9 minutos para encerrar a live. Você sabe que dá 1 hora, corta aí um abraço. O Instagram não tem carinho pelas pessoas, corta e acabou. Então, eu vou te agradecer por essa prosa incrível. Eu ficaria horas conversando aqui, cara. Obrigado mais uma vez por ter aceitado. Todo artista que vem aqui tem muita história. Eu acho que a história ela conta muito, assim, as teorias a gente aprende em uma série de lugares, até pode vir um mestre te passar, mas a sua visão do que acontece é única, então obrigado por dividir essas histórias aí. Imagina, eu tenho o maior prazer em fazer isso, porque é importante para a gente também, né? Porque eu contei coisas para você que eu tinha até esquecido que eu tinha vivido, né? Então, é legal também para a gente, né? Porque você acaba estabelecendo a sua trajetória também, e é bom a gente sempre retomar as nossas trajetórias, né? Até para seguir em frente, porque tem que ter o olho para frente, mas reverenciar o passado também, porque é ele que nos sustenta. Inclusive, a gente não é isso que está em pandemia. Nenhuma dessas pessoas, todos que estão sofrendo, a gente não é isso, né? Tem um passado que honra, tem toda uma história, todos uns porquês que formam a base para uma vida inteira, né? Como você se sustenta, os problemas, as vitórias, né? Nem todo mundo é o problema. A gente consegue superar um tanto de coisas que às vezes por superar vai ficando para trás e a gente não lembra mais. E essas prosas têm sido um bom resgate, assim, cara, da nossa base, de onde a gente veio, por que a gente está na pista, né? Não, isso é muito importante. Eu acho que é aquela coisa, né, cara? A gente tem que trazer, a gente tem que estar sempre com esse movimento de olhar o passado também, até porque a gente precisa ter a nossa criança junto com a gente, né? Então, um palhaço que esqueceu da criança, ele não vai funcionar muito, né? Então, essa coisa da gente trazer a criança junto, a gente precisa revisitar o passado sempre, né? É importante porque tudo que a gente faz hoje é consequência do que a gente foi, das escolhas que a gente fez, né? E é legal a gente chegar numa época da vida e falar, olha só, eu fiz aquilo lá e olha no que deu aqui, né? Então, as coisas não estão... A linha do tempo, ela não está pulverizada, ela realmente é uma linha mesmo e com as consequências e tudo mais, né? Então é isso, eu acho muito legal essa coisa do resgate e de poder fazer isso, de poder e dividir isso com as pessoas também, né? Porque às vezes tem muita gente vivendo um momento que eu vivi há 20 anos atrás, tem muitos jovenzinhos aí vivendo isso. Então o cara consegue também se localizar, né, dentro da linha do tempo dele e imaginar o que pode ser o futuro, enfim.
Acho E fantástico. é legal ouvir essa história de quando você era pequeno e ver que você ainda continua brincando com o cirquinho, né? Ele ganhou uma outra forma, ficou maior e tudo, mas É, é a mesma história, né? é a mesma coisa, cara. É o mesmo. A gente só vai aperfeiçoando as coisas, né? Mas é sempre o mesmo. E sempre o mesmo mote, né? O que faz a gente se mover, né? É sempre essa vontade de fazer, né? Então, é igual, é igual. A gente só vai aprimorando, vai ficando mais, às vezes mais leve em alguns pontos, mais pesado em outros. Tem coisas que a gente não consegue fazer mais, mas a gente aprende um monte de outras coisas que com 20 anos você não conseguia fazer. Então, é assim, a gente vai trocando, né? Vai trocando as peças. A hora que não tem mais peças, você adapta a outra coisa e vai indo. Legal. Anda. Ângelo, obrigado mais uma vez. Pessoal, quinta-feira tem a prosa com o Márcio Douglas. Mais um careca, O- outra careca. Mais um cara. Ultimamente estamos conversando só entre carecas. O Vareta falou aí, só tem careca aí. Não foi. A gente desapegou do cabelo. A vida é desapego, cara. Você se apegou, ferrou. E, pô, cara, é tão bom, né? Verdade essa coisa de ser careca, né? É muito Isso gostoso. chama liberdade. Tal. Não se gasta mais com shampoo, nem com pente. Imagina. É isso aí. Pentei a sobrancelha, eu tenho a sobrancelha um pouco exagerada, e é isso aí. Tá tudo, Um sabonete resolve o problema. não é? Gente, então até a próxima, Ângelo. Obrigado mais uma vez. Sensacional. E até uma próxima. Valeu, obrigado, gente. Boa sorte. Valeu, gente. Um beijo para todos. Até. Tchau. Tchau.